Santana FM. Eu sou o Flávio Mata. Daqui até ao meio-dia falamos de agricultura e outras coisas aqui no Espaço da Terra Cidade, na sua Santana FM. E como sempre tenho o engenheiro Adelino Ornelas. Bom dia, senhor engenheiro. Bom dia, Flávio. Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais um Espaço Terra. Espaço Terra que ao longo destes programas tem vindo a abordar a temática da agricultura. Portanto, é um espaço de informação que trata de toda a problemática que envolve a agricultura, em principal na agricultura que se faz no concelho de Santana. Mas também é um espaço cidade. Espaço cidade porque toda a técnica que se usa na agricultura, na terra, aqui no concelho, na grande dimensão, também pode ser usada na cidade, na pequena dimensão. Estou a falar em concreto da horta urbana. Portanto, não deixa de ser um espaço cidade. Portanto, e a título de brincadeira, é um espaço terra-cidade. Espaço terra-cidade tem a ver com a empresa municipal de Santana, ligada à Câmara Municipal de Santana, e que aborda toda a temática da agricultura. É um espaço informativo da cidade de Santana. Notas de abertura. Portanto, uma vez que, e dando continuidade ao programa anterior, uma vez que choveu, a temperatura começa a subir, há que ter um cuidado redobrado na prevenção de doenças da batatéria, portanto das semilhas em particular, e da vinha. Portanto, quer o mildio da batatéria, quer o mildio da vinha, são doenças que encontram agora condições excelentes para o seu desenvolvimento. Portanto, há que fazer um tratamento preventivo contra estas doenças. No caso particular da vinha, há que ter também um cuidado redobrado com a escoriose. Escoriose que, como sabemos, está a atacar muito as vinhas, principalmente de São Jorge e Arco de São Jorge. Portanto, há que fazer estes tratamentos. Como segunda nota de abertura, e isto tem a ver com a maior parte dos agricultores que exercem a atividade agrícola, estão abertas as inscrições para pedido único. Portanto, todo o agricultor que tenha o parcelar, tenha um terreno com o parcelar e que ultrapasse os 500 metros quadrados, pode candidatar-se ao chamado pedido único, onde, se cumprir com todas as normas de boas práticas ambientais e agrícolas, poderá receber um prémio que pode ir dos 500 aos 1000 euros, consoante a área que tem disponível. Portanto, um agricultor que tenha uma área de exploração superior a 5.000 metros quadrados, e que esteja em condições, portanto, que esteja agriculturado e apresenta as boas condições, também pode receber um subsídio de 1000 euros. Portanto, entre os 500 metros quadrados e os 5.000 metros quadrados, 500 euros, acima dos 5.000 metros quadrados, 1000 euros. E estão abertas essas inscrições, que aqui no caso particular de Santana são feitas no mercado abastecedor, no dito Kazan. Também atingimos já a época das podas nos kiwis, por exemplo. Os kiwis já podemos efetuar as podas. Anoneiras de zonas baixas. Aqui no caso das anoneiras nas zonas baixas, eu vou abrir aqui, vou fazer uma chamada de atenção. Portanto, as zonas baixas de Santana, e no caso concreto das anoneiras, está a aparecer uma praga em grande escala e que terá de ser combatida. A época ideal para o combate
é agora. Portanto, é a época que as anoneiras começam a perder as folhas, onde vamos fazer a poda, vamos ter uma maior exposição e onde poderemos efetuar um tratamento fitofarmacêutico com maior garantia que o produto atingirá a praga. Portanto, a cochonilha é uma cochonilha que ainda comporta-se, portanto, nós conseguimos detectá-la facilmente porque as folhas ficam esbranquiçadas, portanto, ela prende-se na folha e depois começa a aparecer há um ataque de um fungo, que é a fumagina, e que torna as anoneiras, ficam as folhas pretas e os ramos pretos. Portanto, isso vem tudo, digamos, é uma consequência do ataque dessa cochonilha. E por isso há necessidade, primeiro que tudo, de fazer a poda, tentar arejar um pouco a árvore e fazer um tratamento fitofarmacêutico com um produto à base de óleo de verão ou outro indicado para o efeito. E em simultâneo também poderão fazer uma aplicação de calda bordaleza que servirá para combater uma outra doença que é a antracnose e que aqui em particular no Concelho de Santa Ana ataca muito as anoneiras. Portanto, podas nos quivis e anoneiras de zonas baixas. Enxertias em citrinos, portanto já estamos no início das enxertias nos citrinos. Quando falo em citrinos, falo na laranjeira, limoeiro, tangerineira e outras assim do mesmo agrupamento. Enxertias no kiwi, portanto uma época ideal para enxertia no kiwi. Enxertia em castanheiros, portanto poderíamos eventualmente fazer enxertias em castanheiros e enxertias em anoneiras. Enxertias em anoneiras, mas claro, nas anoneiras zonas baixas. Zonas altas ainda não atingimos a época ideal para fazer a enxertia. Cuidado especial nas enxertias. Portanto, eu tive a oportunidade de falar aqui num programa anterior sobre enxertias e na altura, não sei se foi por lapso, não fiz referência a uma situação que acontece muito, que é o agricultor que não tem muita prática, ao fazer uma enxertia, não consegue ligar muito bem o enxerto ao porta-enxerto. E uma maneira de colmatar esta problemática é quando fizer a ligadura do enxerto ao porta-enxerto, cobrir essa zona de ligadura, por exemplo, com um papel de jornal, onde evitamos que o sol entre em contacto direto com essa zona, com essa ferida, e haja um maior tempo para haver a ligação do enxerto ao porta-enxerto sem haver uma evaporação dessa zona. Portanto, uma solução, e que é fácil, é colocar uma cobertura, por exemplo, com uma folha de jornal, durante os primeiros 15 dias, 3 semanas, para que haja uma maior ligação entre o enxerto e porta-enxerto. Certas plantas, como os citrinos, convém, para além desta cobertura, fazer um envolvimento com um saco de plástico transparente, de maneira que seja coberta toda a área de enxerto e porta-enxerto na zona de corte. Esta cobertura com o saco de plástico transparente irá aumentar a temperatura no interior e fará com que haja uma maior ligação. E digamos que a percentagem de enxertos que irão rebentar será muito superior. Isso é uma experiência que fica ao cuidado dos senhores agricultores, mas aquilo que eu estou a dizer é verídico. Portanto, fazendo a cobertura com uma folha de jornal e uma cobertura com um saco de plástico transparente, estamos a evitar que o sol atinja diretamente o enxerto e estamos a aumentar a temperatura na zona de ligação. E claro que a percentagem de pegamentos será muito superior. Fazer referência também à rastreabilidade.
Portanto, todos os agricultores que fizerem a candidatura ao pedido único estão sujeitos a vistorias. Portanto, não vão candidatar-se e esperar que o dinheirinho chegue sem estar tudo em condições. Portanto, o agricultor que tiver os terrenos em condições deve candidatar-se e deve cumprir com determinadas regras. Uma dessas regras que é imposta é a chamada ficha de rastreabilidade. Esta ficha de rastreabilidade tem a ver com o tipo de produto fitofarmacêutico que utilizam na sua cultura. Por exemplo, um agricultor que fizer uma plantação de batateira, isto é, semilha, para toda a gente ficar dentro do mesmo assunto, irá aplicar um produto fitofarmacêutico. Tem de apontar numa folhinha à parte, não quer dizer que seja logo na ficha de rastreabilidade, tem de apontar num papelinho o dia em que aplicou-a e o tipo de produto que aplicou-a. Depois desloca, portanto, procura nessa ficha de candidatura, há essa ficha de rastreabilidade, procura essa ficha e passa aquilo que apontou no papelinho para essa ficha de rastreabilidade. Portanto, é fundamental que o agricultor tenha a ficha de rastreabilidade preenchida. Se for, por exemplo, o feijão, se aplicou um inseticida no feijão, coloca a data de aplicação do fungicida, do inseticida, e a marca comercial do inseticida. Depois, na embalagem, portanto, todas as embalagens têm um rótulo, todos os dados depois estão no rótulo. Quaisquer dúvidas que surjam no preenchimento desta ficha, e eu estou disponível para informação, assim como os técnicos da Direção Regional da Agricultura estão disponíveis para esse tipo de informação. Portanto, mas uma coisa é certa, essa ficha é de preenchimento obrigatório. E aquele agricultor que ficar sujeito a uma vistoria, se não tiver essa ficha preenchida, pode ser penalizado no subsídio. Portanto, não irá receber o subsídio por inteiro. Fazendo referência ao projeto Madeira Agrícola, e esta é uma informação que vai para todos os consumidores, portanto, são produtos regionais. Todo o produto Madeira Agrícola é um produto regional, onde cerca de 90% são produtos do Concelho de Santana. Cerca de 90%, porque nós recebemos outros produtos, a nona, a cebola, a abóbora de outros concelhos onde tentamos escoar. Portanto, o projeto Madeira Agrícola tem a finalidade de ajudar os agricultores em comercializar os produtos. Fiz referência que a semana passada que nós, ao longo dos tempos, fui informado mesmo aqui neste programa, que estávamos a receber uma listagem para, por exemplo, comercializar a abóbora, a listagem de todos os agricultores que tinham abóbora para comercializar. Neste momento, essa listagem está a zeros. Portanto, o que quer dizer que todos os agricultores que nos facultaram a informação das quantidades de abóbora que tinham para comercializar, essa abóbora já foi comercializada. Se alguém em alguma zona da ilha esteja a ouvir, portanto, nós neste momento estamos a receber abóbora. Claro que para recebermos tem de primeiro nos contactar. Para além da abóbora, e tem sido a solicitação tem sido grande, portanto, estamos a receber a batata doce. Portanto, há muita procura de batata doce. Com isto, estou a querer dizer que uma das possibilidades que os senhores agricultores têm, neste momento, e estamos na época ideal, será, por exemplo, a plantação de batata doce e a plantação de abóbora. Como está a haver muita procura, é sinal que está a haver escoamento. E se está a haver escoamento, nós temos digamos, o agricultor tem de plantar aquilo que tem saída.
E nos produtos hortícolas, esta é a realidade atual, não quer dizer que depois não haja grandes quantidades, mas é uma das saídas e um preço razoável. Portanto, sementeira de abóbora e plantação de batata doce, já estamos a atingir a época ideal e poderão já eventualmente fazer esse tipo de produtos. Para além das sementeiras da abóbora, estamos na época de fazer a sementeira, por exemplo, do feijão e o milho. Milho, que é uma cultura característica do Concelho de Santana, e convém fazer essa sementeira. Estamos também a receber nomes de agricultores com grande produção de batata semilha. Claro que nós não conseguimos escoar este produto a curto prazo, mas estamos a receber listagem para fazermos a mesma coisa que fizemos com a abóbora. Portanto, sabemos à partida que não conseguimos escoar a batata neste preciso momento. Mas, se nós tivermos uma base de dados com as quantidades de batata, com os nomes dos agricultores, à medida que nos for solicitada portanto, a produção ou a quantidades de batata, nós poderemos consultar a base de dados e contactar os agricultores para entregarem a batata, por exemplo. Estamos também a receber uma listagem para produtores de cebola. Sei que, à partida, cebola não é uma cultura que seja muito produzida em grande escala no concelho, embora seja produzida, não é em grande escala, mas tem havido muita procura de cebola. Portanto, se algum agricultor que me esteja a ouvir e que tenha cebola para ser comercializada, era a favor contactar a empresa municipal Terra Cidade através do número 291 570 212, e vou repetir, 291 570 212 ou 963 247 223. Repetindo, 963 247 223. Portanto, são números que poderão ligar para dar informação das quantidades que têm para comercializar e, claro, do seu nome. Mas à medida que forem ligando, também serão informados de pormenores. Em relação ao projeto de madeira agrícola em si, e em especial ao Concelho de Santana, como já disse ao longo destes programas, eu faço visitas aos terrenos. Neste momento, estou a tentar angariar agricultores para a produção de couve-brócolo. Couve-brócolo, que é uma cultura bastante sensível, portanto, estamos a falar de inflorescências, portanto, de flores de plantas que são bastante sensíveis. Embora as grandes superfícies importem do continente português estes produtos, eles chegam à Madeira não tão frescos como nós conseguimos entregá-los aqui na região. E tem sido, portanto, por parte do pingo quer de grandes superfícies, de pingo doce, modelo e outras, tem-nos solicitado muito a couve-brócolo. Mas, para tal, nós temos de dar garantias que conseguimos fornecer em determinadas épocas, porque essas grandes superfícies têm contratos com produtores do continente e têm já tudo programado. E claro que se nós formos produzir, por exemplo, couve-brócolo e chegarmos ao pé de uma grande superfície e dissermos que temos couve-brócolo, eles claro que dizem que não querem, porque já fizeram a encomenda ao continente. Para nós conseguirmos escoar o produto, nós temos de dar garantias que conseguimos produzir cá. Esta listagem já está a aumentar, já estou quase a atingir o número mínimo para fazermos essa produção.
mas ainda estou a receber nomes de agricultores. No entanto, já tenho mais de metade da área necessária para fazermos esta aposta, que será uma aposta em grande, a produção de couve-brócolo no concelho de Santana. Entre culturas que também são e que nós também iremos tentar nos tempos próximos, serão a couve-flor, que também é necessária alguma quantidade para entrega semanal, a couve chinesa, couve tronchuda e couve roxa. Eu preciso, e aqui vou fazer uma referência, eu preciso cuidado, porque não estou a dizer para as pessoas fazerem esta plantação, porque, como já disse, as grandes superfícies têm já contratos com produtores no continente. O que estou a dizer é que vou receber nomes de agricultores que estejam interessados em fazer esta produção, para depois contactarmos as grandes superfícies e fazermos uma espécie de um acordo em que vamos dizer desta data até esta data, não se preocupem, não façam encomendas ao continente, porque nós conseguimos fornecer esse produto aqui na região com tanta ou melhor qualidade do que aquela que vocês conseguem no continente. Portanto, é isso que eu quero dizer. Portanto, não comecem agora a fazer sementeiras assim, umas atrás das outras, porque o que vai acontecer, de certeza absoluta, é enxurro. E, em vez de haver lucro para alguns agricultores, não irá dar certo. Outras culturas também com interesse para plantações, temos o caso da anona, e falo sempre porque a anona, e estamos na época ideal para fazer a plantação. Portanto, a anona, o abacate, o maracujá e o tomate arbóreo. Portanto, são culturas que poderão eventualmente ser plantadas no concelho de Santana. Para a última nota de abertura, façam uma referência especial à mosca da fruta. Portanto, a mosca da fruta é uma praga que está a atacar e muito as nossas culturas, principalmente frutos. A mosca da fruta, infelizmente, este ano teve condições ótimas para o seu desenvolvimento e manutenção. Como nós sabemos, o inverno foi quente. Houve pouca chuva. Portanto, as condições foram favoráveis à propagação desta mosca. Portanto, há necessidade de, a partir de agora, começarmos a fazer armadilhas para captura da mosca da fruta. Portanto, estas armadilhas são simples de fazer. Uma simples garrafa de água de luso com os pequenos orifícios na zona média, e a colocação de sumos, podem ser sumos estragados, junto de uma árvore, são suficientes para capturar a mosca da fruta. De qualquer modo, para mais informações estou disponível através do número 910020253. Repetindo, 910020253. Prefira produtos regionais. Invista na agricultura da Madeira. Colabore connosco na promoção de Santana. Contacte-nos. Ajudamos-lo a desenvolver o seu projeto. Telefone 291-570-212 ou desloque-se à Empresa Municipal de Santana, Terra Cidade. Um projeto de madeira agrícola com o apoio da Câmara Municipal de Santana, Terra Cidade e Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Senhor Engenheiro, vamos continuar. Certo, continuando com o espaço informativo sobre a agricultura, agora irei abordar o espaço cidade. Portanto, até o presente momento abordei o espaço terra, agora falarei do espaço cidade. Espaço cidade, como todos nós sabemos, estamos em Santana e esta emissão está a ser transmitida diretamente da cidade de Santana, primeira cidade do século XXI, para não esquecer. E, portanto, para os senhores ouvintes que me estão a ouvir fora da região, uma saudação especial. É, porque este programa também é transmitido na internet, no endereço www.santanafm.com.pt.
Portanto, especiais saudações para os imigrantes e que estão a ouvir fora da região. Portanto, este espaço cidade, e para muitos que estão mesmo fora da cidade de Santana, pode ser importante para a construção da sua própria horta familiar. E cada vez mais procuramos obter produtos com qualidade. Qualidade que muitas vezes, quando nós fazemos com as nossas próprias mãos, temos mais essa garantia que há qualidade. E com isto não estou a dizer que não há garantia com aquilo que os senhores agricultores produzem. Mas quando conseguirmos produzir sem aplicar produtos fitofarmacêuticos, sem aplicar adubos químicos, e estamos a entrar no domínio já da agricultura biológica, isso claro que é preferível. E todas as pessoas têm essa possibilidade, até as pessoas que habitam em apartamentos poderão eventualmente constituir a sua mini horta familiar. Mini horta familiar que poderão ter desde plantas condimentares a plantas hortícolas para, por exemplo, fazer saladas, porque não produzir alface em pequenos vasos nas varandas dos apartamentos. Acho que é uma atividade interessante e que é possível fazer nos dias de hoje, cada vez mais nas próprias varandas de apartamentos. É essencial, e falando numa área agrícola familiar, portanto já uma área no exterior, é fundamental que haja uma área reservada às sementeiras. Portanto, estamos a falar de horta, principalmente iríamos ter no terreno plantas hortícolas. É necessário uma área para sementeiras, onde essa área é sensivelmente 1% da área total. Portanto, esta área pode ser um pequeno estofim, feito mesmo de maneira simples, 4 estaquinhas, um plástico, onde há a cobertura da zona de sementeira. Poderá ser feita num pequeno tabuleiro, aí pode ser numa caixa de madeira, de fruta, onde nós colocamos os substratos e fazemos a nossa própria sementeira. São pequenos truques, mas para fazermos, ou melhor, para conseguirmos que a germinação seja efetuada mais rapidamente, poderemos colocar nos primeiros dias o tabuleiro, por exemplo, numa zona escura. A escuridão faz com que a semente germine mais rapidamente. Claro que para haver a germinação das sementes, e como toda a gente sabe, é necessário água. Portanto, mas colocando um tabuleiro, por exemplo, numa zona escura, nos primeiros dias, o período de saída da semente do substrato, ou do solo em si, que também é um substrato, é muito mais curto. E é um pequeno truque que poderão eventualmente fazer. É necessário, portanto, essa área de sementeira, é necessária a área de cultivo, que convém ter um terreno apropriado, rico, de preferência em matéria orgânica. A matéria orgânica aqui tem mais do que uma função para facilitar o desenvolvimento das plantas, mas há uma grande particularidade e que muitas pessoas esquecem, que a matéria orgânica tem um poder tampão. E o que é isto? Isto é mais um termo técnico, mas que vou tentar explicar aos senhores ouvintes. Portanto, os terrenos, e principalmente aqui na Madeira, têm características ácidas. Uma das maneiras de reduzirmos essa acidez é aplicarmos calcário. Ou um produto, o gesso, por exemplo. Tem de ser um produto que consiga reagir com a acidez do solo. Mas a matéria orgânica tem, como eu disse, um poder tampão. Isto é, consegue esconder a acidez do solo. Portanto, ela não vai retirar diretamente a acidez do solo, mas todos os terrenos que têm matéria orgânica na sua constituição, essa acidez é bloqueada
E ao ser bloqueada, estamos a dar melhores condições ao desenvolvimento das plantas. Portanto, é fundamental que nestas hortas, principalmente nestas hortas, não só, mas a nível geral, a nível da agricultura em geral, que haja matéria orgânica para o bom desenvolvimento das plantas. É necessário também um espaço para guardar os utensílios que são utilizados na horta. Estou a falar da enxada, da pá, do ancinho, o sacho, o transplantador manual, que é um instrumento que muitas pessoas não conhecem, mas que há à venda no comércio regional. Portanto, é um pequeno utensílio que facilita e muito a transplantação de pequenas plantas, onde nós com esse instrumento conseguimos retirar a plantinha com alguma terra e passá-la de um lado para o outro sem que haja muito estrago nas raízes das plantinhas. Portanto, o transplantador manual, e há outros, balde, regadores, e todo esse material é necessário estar coberto nessa pequena arrecadação. Nesta horta familiar também é fundamental, e já pensando um pouco na horta familiar no domínio biológico, é necessário ter uma área reservada à colocação daqueles restos de plantas que saem do terreno. Portanto, digamos que essa área será a área de compostagem. Essa área de compostagem, portanto, onde nós colocamos todos os restos, desde folhas, pequenos ramos, raízes, todos esses materiais, se forem aglomerados numa zona reservada do terreno, ao longo dos tempos, serão atacados por micróbios e organismos de solo e irão transformá-los numa substância excelente para o desenvolvimento de outras hortícolas. Portanto, passado algum tempo, esse material decompõe-se e pode ser reutilizado. Portanto, quem tiver uma horta urbana, é péssimo, não é boa prática pegar nesses materiais e mandá-los para o lixo. Porque o próprio terreno que eles estão a produzir, que estão a cultivar, necessita desses produtos. É uma questão de arranjar uma pequena área, pode ser um pequeno balde, colocar esses materiais lá e deixar que eles se decomponham para depois reutilizarem na horta e não utilizarem os sacos de lixo e mandarem, por exemplo, para a meia serra. Portanto, é uma regra fundamental para quem tem hortas urbanas. Outras pequenas dicas para quem tem uma horta urbana e que tem interesse principalmente para reduzir o número de doenças e pragas que aparecem nestas hortas e também para conseguirem um melhor aproveitamento dos nutrientes disponíveis que estão no solo, será a utilização da técnica da rotação. Portanto, a rotação consiste em colocarmos diversas plantas no terreno ao longo dos anos. Portanto, nunca, mas mesmo nunca, fazer o cultivo de duas plantas idênticas ou da mesma família 2 anos seguidos. A norma ideal, e estou a falar de culturas hortícolas, é sempre utilizar num ano ou numa época uma planta que produza uma folha. Por exemplo, pode ser a alface ou a couve. No período seguinte, já vamos selecionar uma planta que produza uma raiz. Por exemplo, a cenoura ou a beterraba. Depois uma planta que produza flor, pode ser a couve-flor, a couve-brócolo, e outra planta que produza um fruto, por exemplo, pode ser a berinjela, o tomate. Portanto, temos de, ao longo do tempo, temos de fazer um pequeno plano para saber
realmente o que é que vamos produzir, para tentarmos produzir sempre culturas diferentes em épocas diferentes. De maneira que, porque se nós formos produzir uma planta que vamos consumir a raiz, é claro que essa planta irá procurar no solo elementos que sejam favoráveis ao desenvolvimento da raiz, em maior escala do que, por exemplo, de outra planta que seja necessário produzir folhas, onde, por exemplo, o azoto é absorvido em maior escala. Vamos acelerar para o final do programa, Sr. Engenheiro. Portanto, estas são pequenas dicas que poderão ser utilizadas, assim como uma outra dica será a utilização de plantas em consociação. Isto é, colocar uma planta, portanto, num pequeno canteiro, em vez de colocarmos só couve ou só alface, colocarmos, por exemplo, alface, uma linha de alface, uma linha de cebola, uma linha de couve, uma linha de alho francês. Portanto, alternarmos as culturas, porque esta alternância impede que haja um grande desenvolvimento, por exemplo, de uma praga que surge muito nas hortas, que é o piolho, que são os afídeos. Isto é uma pequena grande nota de informação que serve para utilização nas cidades, principalmente nas hortas ditas urbanas. Ficou a dica. Esperemos que os senhores que estiveram a ouvir este programa façam proveito das dicas que foram sendo passadas ao longo desta hora. Voltamos na próxima semana, outra vez na sexta-feira, às 11 da manhã. Este programa é reposto na manhã de sábado, novamente, e também às 11 da manhã. Foi um prazer ter estado consigo. Bom fim de semana. Obrigado, bom dia e bom fim de semana. Ora, o meu nome é Luís Alexandre, artisticamente batizado por Alexis. Sou um jovem com um grande sonho que eu gosto de partilhar com todos aqueles que têm o azar de me encontrar nas minhas rotações ao vivo em cassete pirata e agora também em telemóveis. E o meu grande sonho era ser famoso no mundo inteiro. E para isso não nos basta cantar, para cantar já temos o Zé Cabra, não é verdade? Temos também saber falar línguas do estrangeiro. E então inscrevi-me na magnífica e famosa Universidade de Línguas do Castro Verde, com passagem ali por Mértola. E agora vou cantar então uma linda música em todas as línguas do mundo, do qual já sei falar, começando para português, que é para não vos enganar. Aqui vai a canção do Maneli mais uma vez no ar. Vamos embora, Maneli. Anda, Maneli. Manuel, que vida tão triste, como é triste a vida de Manuel. Manuel, que vida tão triste, como é triste a vida de Manuel. Agora em espanhol. Manolo, que vida tão triste, como é triste a vida de Manolo. Francês. Manolo, que vida louco, tão triste louco, como é triste louco, la vida louco di Manolo. Merci beaucoup italiano. Allelene, ma che venene tristene, come tristene la vidine di Manelini. Alemão. Manenheim, que wird rein, tot ist rein. Ist trist rein, la wird rein di Manenheim. Em russo. Manderoski, que vidroski, tot ist roski. Ist trist roski, ravidroski di Manderoski. Búlgaro. Manderokov, que vidrokov, tot ist rokov, kov, kov. Como é trist rokov, ravidrokov di Manderokov. Em Jugoslávia. Manderovic, que vidrovic, tot ist rovik. Como é trist rokov, ravidrovic di Manderovic. Búlgaro. Manderakov, que vidrakov, tanto Starokov, coffee. Como é Starokov, Ravidrakov, de Mandarokov. Agora vou-me ver grego. Mandaropolis, que vidrakopoulos, não diz Starrapolis. Como é Starrapolis, de Vidrakopoulos, de Mandaropolis. Latim. Mandalalini, que vidinalini, dizinalini. Como é dizinalini, de Mandaroviri. Inglês. Manalation, que vidation, to tristation. It's tristation, la vidation, de Manalation. Todos em inglês comigo. Não vai para a Mértola, não. Não vai para a Universidade de Línguas do Cor da Burra, não. Agora mais difícil, em chinês. Manana pinchim pinchim panchon chim. Ai chim panchim panchim chopin. Japonês. Alalaya. Ai. Vamos um pote a pelo.
Manela ri, pode ir e também pode Bruce Lee. Árabe, manela lá, que a vida lá, tanto isahla. Como é isahla, na vida lá, de manela lá. Marroquino, nada que também não percebo o que é que eles dizem do 10 giros, eles dão um relógio, casaca com um tapete a ser negócio feito. Ora, mais difícil ainda, vamos até ao Brasil. Manel, você pegou a novela errada. É, você tá na novela do Jardel. Em angolano, Manelpa. Esteja vida triste. Epa, estás triste a vida do Manel. Agora em difícil é Lisboeta. Alguém aqui de Lisboa? Mentiroso sou eu e não me entendo. Oh Manel, pá, esteja vida triste, pá. Opa, tá triste para a vida do Sporting lá para cima. E a Manel Canudo. E o Puerto, enquanto não vender o Pinta Costa, não perde nada. Que esse aqui é um especial one. Mais difícil. Aí em Algarvio, oh Manel, mo. Até esteja vida choringada, né? Mas deve dar choringada a vida do Manel, mo. Açoriano, a vida do Manel. E para Viseu, oh Manel, tem já vida triste. Está triste a vida do Manel. Estou-te a esticar. Agora em Madeirense, que é aqui da Madeira. A vida do Maneli. Agora para acabar é alentejano. Só graças à minha santa mãe, que é puramente alentejana. Isso eu refiro, mas a minha mãe é puramente... É pura. É que consegui aqui a disciplina alentejana. Há muitos alentejanos aqui. Não me diga que eu ser também alentejano. Também é refiro como eu. É cá não tinha travões, fui para o Algarve. A minha mãe sempre disse: tu tens nascido na altura que o autocarro vai para Beja, nascias alentejano. O autocarro ia para o Algarve, fui nascer numa farm. Naquele tempo não havia ambulâncias. Como é que se diz na Madeira o horário? Vamos lá embora. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houvesse alguém que ensinasse o Zé Cabra, senão que um cala chapado ainda sou eu. Agora a cantar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira. O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh cama, oh que linda cama, aonde estás para mim eu ir deitar e... Prefira produtos regionais. Invista na agricultura da Madeira. Colabore connosco na promoção de Santana. Contacte-nos. Ajudamos-lo a desenvolver o seu projeto. Telefone 291-570-212 ou desloque-se à Empresa Municipal de Santana, Terra Cidade. Um projeto de madeira agrícola com o apoio da Câmara Municipal de Santana, Terra Cidade e Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.